Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus. Abram comigo a palavra de Deus em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Versos de 38 a 42. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42. Amém, irmãos e irmãs? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Prioridades na agenda da vida. Prioridades na agenda da vida, esse é o nosso tema. Deus Santo, Deus amado, desejamos tão somente neste momento ouvir a tua santa e bendita voz. Assim sendo, que tu venhas usar-me com poder, com autoridade, porque é o que desejamos, é o que pretendemos ouvir, isto é, a tua voz, a tua bendita voz. Usa-me, Deus, em nome de Jesus, com autoridade, com poder. Amém e amém. Prioridades na agenda da vida. Quais têm sido as prioridades na agenda da sua vida? O que você tem priorizado na agenda da sua vida? Vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que prioridade é o que vem primeiro. Assim sendo, o que tem ocupado a primeira página da agenda da sua vida? Deus ou o mundo? As coisas relacionadas ao reino de Deus, visíveis, presentes na igreja visível, ou as coisas relacionadas ao mundo? O que tem ocupado a primeira página da agenda da sua existência? O que tem norteado, permeado a primeira página como fator determinante da agenda da sua vida? Maria e Marta, duas irmãs, amicíssimas de Jesus, servas de Deus, que residiam no pequeno povoado, na Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Recebem Jesus
Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos de 38 a 42, em sua casa. Jesus, diante delas, considerando o comportamento de ambas, em sua presença, nos ensina quais devem ser as prioridades na agenda da nossa vida. Maria e Marta estão diante de Jesus. Ambas externam atitudes distintas. Ante as atitudes distintas de ambas, Jesus nos ensina o que deve ser prioridade, ou o que deve ocupar a primeira página da agenda da nossa existência. Quais devem ser as prioridades na agenda da minha vida, na agenda da sua vida, na agenda da minha existência, na agenda da sua existência. Prioridades que eu passo a apresentar a vocês a partir de então. Primeira prioridade, descansar aos pés de Jesus antes de qualquer coisa. Descansar aos pés de Jesus antes de qualquer coisa. É o que destaca o verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ante ao comportamento de ambas as irmãs, volto a ressaltar, Jesus nos ensina quais devem ser as prioridades na agenda da nossa existência, da nossa vida. E a primeira prioridade que Jesus nos ensina é que devemos descansar aos pés de Jesus antes de qualquer coisa. Foi o que Maria fez. Marta estava agitada, a sua atenção estava voltada aos afazeres domésticos, enquanto sua irmã Maria quedava-se, diz o verso 39, aos pés de Jesus. Com isto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que antes de qualquer coisa na nossa vida, devemos nos descansar aos pés de Jesus. Eu não sei o que você faz quando você acorda pela manhã. Qual é a sua primeira atitude? Qual é o seu primeiro comportamento? Se é algo relacionado à sua vida, pertinente às coisas do mundo, ou à sua vida pertinente ao seu relacionamento com Deus. Você é do tipo de pessoa que quando acorda se preocupa principalmente em conversar com Deus, em se colocar diante de Deus, em dizer: Deus, eis-me aqui, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, apesar do que vier, eu me ponho diante do Senhor. A prioridade no que diz respeito à sua vida tem a ver com você estar certo e certa de que Jesus, de que Deus cuida de você, independente do que vier a acontecer em sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, nós, em função de estarmos preocupados com tantas coisas, nos esquecemos de que devemos, antes de qualquer coisa, descansar em Jesus, entendendo-nos que Jesus é quem cuida de nós. Vejam que, opostamente a Marta, Maria está aos pés de Jesus. Ela se desliga. Justamente porque ela está diante de Jesus.
Enquanto a sua irmã Marta está preocupada com os afazeres domésticos, com as atividades relacionadas à sua casa, isto é, Maria, está diante de Jesus, quedada. Irmãos e irmãs, nós devemos aprender que antes de qualquer coisa, ou antes de darmos qualquer passo na vida, devemos estar certos e certas de que temos um Deus que cuida de nós, que estende a mão em nossa direção, que é o nosso socorro, que é o nosso refúgio, isto é, Jesus. Descansar aos pés de Jesus antes de qualquer coisa. Quem está diante de mim é Jesus. Eu não perco a oportunidade de me quedar aos seus pés. Esse foi o entendimento de Maria. Nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, nós devemos estar quedados aos pés de Jesus. Você tem o hábito de fazer devocional pela manhã? Você tem o hábito de se ajoelhar diante de Deus quando você acorda? E de conversar com Deus? E de colocar a sua vida diante de Deus? E descansar o seu coração? E pedir a Deus para dizimar todas as ânsias, todas as angústias que passam a permear a sua mente, a sua subjetividade? Você tem o hábito de, antes de qualquer coisa, pelas manhãs, de se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, apesar do que vier, eu me ponho diante do Senhor. Cuida de mim. Segunda prioridade, priorizar em nossa residência, casa, ouvir a palavra de Deus, evitando as distrações mundanas. Vejam que é isso que os versos 39 e 40 destacam. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A primeira prioridade é, antes de qualquer coisa, nos quedarmos aos pés de Jesus, descansarmos, confiarmos em Jesus. Segunda coisa, priorizarmos em nossa casa a palavra de Deus, evitando as distrações mundanas. Maria prioriza a palavra de Jesus, a palavra de Deus, propalada em sua casa. Enquanto Marta está preocupada com os afazeres domésticos, enquanto Marta está agitada em função do que poderia proporcionar a partir da sua casa a Jesus, Maria está atenta às palavras de Jesus. Em sua casa, o que tem sido a prioridade? A palavra de Deus, o culto doméstico? Em sua casa, o que tem sido a prioridade? Sentar com os seus, estudar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, cantar um hino, cantar um cântico espiritual, ou ficar diante da TV? Ou começar a fazer reuniões e mais reuniões com os membros da sua família, cujo centro das mesmas tem a ver com coisas relacionadas ao mundo, e não com coisas relacionadas ao reino de Deus, à palavra de Deus, às coisas espirituais. O que tem sido a prioridade na sua casa? Você, juntamente com os seus, tem priorizado o estudo da palavra? Você tem priorizado as coisas relacionadas ao reino de Deus, ou as coisas mundanas, as distrações? Às vezes, meus irmãos, muitos se perdem. Filhos de pais crentes, porque
Os pais não priorizaram a palavra de Deus dentro da sua casa. A prioridade é a novela das 9, é a novela das 8, é o Jornal Nacional, é a série de TV, são os filmes, é o fast food, mas não a palavra de Deus. Palavra fechada em uma escrivaninha, ou um estante, ou em um sofá, ou em cima de uma mesa. Nunca aberta, porque não é prioridade. Maria nos ensina que diante de Deus, a prioridade em nossa casa deve ser a palavra de Deus e não as distrações mundanas. E muitas vezes nós nos distraímos e nos distanciamos porque a palavra de Deus não é prioridade em nossa casa. Enquanto pais, mães, filhos, avós, tios, não priorizamos a palavra de Deus, estamos mais preocupados com as coisas relacionadas ao mundo. Eu conheço crentes que são membros de igrejas há mais de 20, 30 anos, que não conseguem manusear a palavra de Deus, que não sabem onde está tal texto, tal livro na palavra de Deus. São analfabetos no tocante à palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus deve ser prioridade em nossa casa. Prioridade. Quando esta se torna prioridade, ou seja, quando nós a consultamos, quando nós a estudamos, as tempestades quando surgem, as dificuldades quando surgem, podem até mexer conosco, balançar-nos, mas não nos jogam no chão. Por quê? Ante as dificuldades, ante as tempestades, que tentam sucumbir à nossa casa, estando-nos fincados na palavra de Deus, portanto certos de que Deus nos promete por meio da sua palavra sustentar-nos, não vamos sucumbir, a nossa casa continuará de pé, a nossa vida. Quantos se perdem porque se consideram fortes, capazes, e são pequenos, analfabetos biblicamente? Estão preocupados mais com as coisas do mundo. Pessoas que se perdem com muita facilidade. As distrações, muitas vezes, em sua vida, dona de casa, pode ser a cozinha ou a sala de estar. Enquanto mãe, você está mais preocupada com as coisas relacionadas à cozinha, à sala de estar, e não em sentar com o seu filho ou sua filha e ler um texto da palavra de Deus, evidenciando que você se preocupa com o futuro deste ou desta. Terceira prioridade: ter a percepção de que a devoção a Deus deve vir antes do serviço a Deus. Ter a percepção de que a devoção a Deus deve vir antes do serviço a Deus. Verso 40 e 41. Ante a indagação de Marta acerca da falta de atitude de Maria para com os afazeres domésticos, Jesus responde-a. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte.
Terceira prioridade que eu devo adotar na agenda da minha vida, que você deve adotar na agenda da sua vida. Não ter, melhor dizendo, a percepção de que a devoção a Deus deve vir antes do serviço a Deus. Maria teve a percepção de que a devoção a Deus deve vir antes do serviço a Deus. Marta teve a percepção de que o serviço vem antes da devoção. Maria estava aos pés de Jesus, diante de Jesus, externando devoção, externando que desejava ouvir os ensinos de Jesus, as orientações de Jesus, enquanto Marta estava preocupada com o serviço. Ela estava preocupada em colocar a casa em ordem, com a finalidade de servir a Jesus. E Jesus, ante o comportamento de ambas, ressalta que a devoção deve vir antes do serviço. A devoção a Deus deve vir antes do serviço a Deus. Tem muita gente que vive servindo, mas não tem uma gota de devoção a Deus em sua vida. Vive servindo a Deus. A agenda apinhada de compromissos e mais compromissos com a igreja visível, com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas é uma pessoa que serve como um carro desgovernado, sem um pingo de devoção. É uma pessoa que serve sem sensibilidade. É a pessoa que não tem a percepção que antes do serviço a Deus vem a devoção a Deus. Maria estava preocupada em devotar ou estar externando devoção a Jesus, em ouvir a Jesus e não em servir a Jesus, considerando que o mesmo estava em sua residência. Muitas vezes nós estamos preocupados com o serviço a Deus e nos esquecemos de que devemos cultivar a nossa devoção. É a experiência individual. Às vezes, no nosso quarto. Você com Deus, eu com Deus. Experiência de conversar com Deus a sós. A experiência de estar diante de Deus, estabelecendo esse relacionamento, onde Deus fala comigo, Deus fala com você, conosco, a partir da nossa devoção. Quantos estão mais preocupados com o serviço eclesiástico? Está na reunião da SAF. Hoje nós comemoramos 58 anos de existência da SAF dessa igreja. Talvez você, que há anos faz parte da SAF, sempre esteve presente nas reuniões da SAF, nos congressos, nos eventos, nos jantares, nos momentos especiais relacionados à SAF desta igreja. Mas você nunca se preocupou em estabelecer esse momento íntimo, onde só você e Deus estabelece a conversa. Há anos, preenchendo os espaços da agenda da SAF. Há anos, preenchendo os espaços da agenda da igreja, no tocante ao serviço da igreja, no tocante ao serviço das sociedades internas da igreja. Mas há anos, sem fazer uma devocionalidade. Há anos, sem ajoelhar no quarto, sozinho ou sozinha, e se colocar diante de Deus. Há anos que não abre a palavra de Deus com o intuito de estudar a palavra de Deus. Não tem devoção, não tem vida.
devocional. Há muitos serviços. O rosto está em todos os cartazes relacionados ao serviço da igreja. Mas falta devoção. Falta relacionamento com Deus. Falta compromisso com Deus. Falta vida com Deus. Falta intimidade com Deus. Gente que só pensa em servir, com a finalidade de dizer, eu estou aqui, eu sou prestativo ou prestativa, mas no fundo, não tem compromisso com a vida espiritual, de acordo com o que a palavra de Deus estabelece. Gente que tem compromisso com a agenda dos serviços eclesiásticos, mas não tem compromisso com a agenda da devoção privada, íntima, com Deus. Está preocupado ou preocupada com os afazeres, com as atividades, com os encontros coletivos, públicos, mas não está preocupado e preocupada com sua vida devocional, com seu relacionamento privado, íntimo com Deus. Quarta prioridade: não permitir que as distrações mundanas venham inquietar-nos. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas ou coisas. Marta estava inquieta, porque a sua cabeça estava na cozinha. Talvez também na sala de estar. A sua cabeça estava voltada em resolver as coisas dentro da sua casa, com a finalidade de servir a Jesus, e não preocupada em estar aos pés de Jesus. Ela estava inquieta, ansiosa, angustiada. Jesus estava em sua casa. Enquanto Maria entendeu que devia quedar-se aos pés de Jesus, aproveitar a oportunidade, um momento especial, Jesus em sua casa. Marta estava com a sua atenção, com a sua cabeça, com o seu coração na cozinha. Muitas vezes nós andamos inquietos, preocupados, angustiados, ansiosos, porque o que ocupa o lugar principal na agenda da nossa existência são as distrações mundanas. É a casa, é o carro, é a comida, é a bebida, são as vestes. E por conta disso passamos a viver de maneira inquieta, porque nós nos tornamos prisioneiros das coisas relacionadas a esse mundo, que são necessárias, é óbvio, que são vitais à existência. A questão aqui é entendermos, irmãos e irmãs, que a nossa atenção precípua, primeira, deve estar voltada a Jesus. Talvez você tenha andado inquieto ou inquieta, ansioso ou ansiosa, angustiado ou angustiada, porque os afazeres domésticos ou as coisas relacionadas à sua casa, o que você precisa, tem sido primazia na sua vida. Marta estava inquieta, agitada. Jesus estava em sua casa. Jesus está em sua casa. Você é servo, você é serva de Jesus. Ele reside por meio do Espírito Santo dentro de você.
Ele anda com você. Ele habita em você por meio do Espírito Santo. E por que você anda inquieto ou inquieta? Angustiada ou angustiado? Porque, exemplo de Marta, você está preocupado ou preocupada com o que tem a ver com a sua casa, com o que tem a ver com a sua vida, com o que tem a ver com as coisas relacionadas à sua vida mundana, ou pertinentes a esse mundo. Você não se deu conta ainda que você é servo de Deus, e serva de Deus, e que Jesus anda com você, e que Jesus caminha com você, e que Jesus habita por meio do Espírito Santo em você, e portanto você deve descansar e não permitir que nada, absolutamente nada, que tenha a ver com sua vida, na vida, venha causar em você inquietação, sofrimento, angústia. Marta, Marta, andas inquieta. Davi, Douglas, Amauri, Alain, andas inquietos. Porque a preocupação que permeia o coração de vocês está relacionada às coisas pertinentes a essa vida. Eu estou aqui. Eu ando com vocês. Asaf, volto a ressaltar, dessa igreja, está comemorando 58 anos de existência. Anos e anos de muito empenho, de muito esforço, de muita dedicação. O recado de Deus a cada uma dessas irmãs, e por conseguinte, a cada um de nós, é que nós não venhamos a permitir que as distrações mundanas venham inquietar-nos. Foco total em Jesus. Foco total em Deus. Foco total nas promessas de Deus. É caminhar todos os dias pelas estradas da vida, entendendo-nos que Deus cuida de nós, entendendo-nos que Deus anda conosco, entendendo-nos que Deus é o nosso refúgio, entendendo-nos que Deus é o nosso socorro, entendendo-nos que nós não devemos nos distrair, independente do que vier, independente do que estiver acontecendo, nós não devemos permitir que nada venha tirar-nos do caminho, do que deve ser o centro, do que deve ser o foco da nossa vida. Jesus é o foco. Quinta e última prioridade: não determinar a partir da nossa percepção o que deve ser primazia no nosso relacionamento com Deus, mas o que o próprio Deus define como ideal para nós em nosso relacionamento com Ele mesmo. Vejam que os versos 40, 41 e 42 destacam que a percepção de Marta foi de que o caminho certo, em se tratando do seu relacionamento com Jesus, tinha a ver com servir a Jesus, fazer um banquete, fazer comida, com colocar a casa em ordem. Ela, a partir do seu próprio entendimento, definiu o que deveria ser certo ou não nesse relacionamento com Jesus, circunstancialmente falando, já que Jesus estava em sua casa. E Jesus a exortou. Não é você que define, não é você que determina o que deve estabelecer o meu relacionamento com você e o seu relacionamento comigo. Sou eu. Por essa razão que Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte. Marta estava
tendo um entendimento equivocado. Talvez em função das informações oriundas do Talmud, que dizia que quando um profeta chega na casa de um servo ou de uma serva de Deus, este deve servir o profeta. Marta, então, está preocupada em atender o que o Talmud ressaltava, a partir da sua própria percepção, a partir do seu entendimento. E Jesus exorta, dizendo: não. Desliga, Marta. Tira sua cabeça da cozinha. Tira sua cabeça das panelas, do fogão. Faça o que Maria está fazendo. Chegue até mim. Ouça minhas palavras. Irmãos, muitas vezes nós tentamos definir o que deve ser, o que não deve ser certo com relação ao nosso relacionamento com Deus. Certos de que a palavra de Deus já definiu o que devemos fazer com relação ao nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós adotamos o que Marta adotou. É do nosso jeito, é da nossa forma, é de acordo com a nossa percepção, é de acordo com a nossa experiência, é de acordo com o nosso entendimento. E muitas vezes nós fazemos coisas que não têm a ver com o que Deus exige de nós, porque nós estabelecemos, a partir do nosso entendimento, o que deve ser definido nesse relacionamento nosso com Deus. Quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas você conhece, que vivem um relacionamento equivocado com Deus? Ou pensa que está tendo um relacionamento com Deus, mas não está. Gente que está fundamentada em sua experiência, em suas experiências, no que acham, no que pensam. Marta imaginou que haveria de agradar a Jesus, voltando a sua atenção à cozinha, às panelas, aos afazeres domésticos. Eu vou fazer a melhor comida, eu vou deixar a casa em ordem. E por causa desse entendimento, ela vai até Jesus com a finalidade de fazer com que Jesus exortasse a Maria. Porque no entendimento de Marta, Maria estava errada. Maria devia ter a mesma percepção que ela teve, de preocupar-se com a cozinha, com os afazeres domésticos. E ela recebe de Jesus o que ela não esperava. Jesus diz: ei, Marta, você está errada. A melhor parte, Maria está fazendo, é estar aos meus pés, é estar diante de mim, é estar quedada diante de mim, é estar com o coração voltado a mim, é estar com os ouvidos voltados à minha palavra, é estar diante de mim com o intuito de dizer a mim: eis-me aqui, eu sou tua. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós estabelecemos um relacionamento com Deus a partir do nosso entendimento, que não tem a ver com o que a palavra de Deus define no que diz respeito ao relacionamento genuíno que devemos ter com Deus. É o relacionamento que eu imagino ser o correto. É a pessoa que acha que é ela que define, que é ela que determina, que é do jeito dela, que é o modo dela, que é de acordo com a visão dela, que é de acordo com a percepção dela. A exemplo de Marta, e está há anos, vivendo eclesiasticamente uma fantasia, porque não se permitiu ouvir as palavras de Jesus, enquanto Marta teve a oportunidade de ouvir essa exortação de Jesus. Muitos, por não priorizarem a palavra de Deus dentro da sua casa, não são exortados ou exortadas. Não são alertados ou alertadas. Eu concluo essa mensagem
destacando que a melhor parte em nossa agenda existencial deve ser estar aos pés de Jesus em oração. É o que destaca o verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que você tem decidido fazer na vida com sua vida? Sendo você um servo, uma serva de Deus. Você tem se preocupado em dedicar a sua vida prioritariamente a Deus? Você tem se preocupado em dedicar a sua vida principalmente a Deus, primeiramente a Deus, na sua casa, no seu serviço, nos seus relacionamentos? Deus é prioridade? Ou você, ou as suas preferências, ou o pessoalismo, ou a sua personalidade? Deus tem ocupado o primeiro lugar na agenda da sua vida? Deus tem sido o centro? Se Deus tem sido o centro, você não tem abrido mão dos momentos devocionais, dos cultos domésticos, do estudo da palavra de Deus. Se Deus não tem sido prioridade, você não tem estudado a palavra de Deus. Pouco você participa da igreja ou das atividades da igreja. Irmãos, muitas vezes nós estamos tendo a percepção, a visão de Marta. Nós nos auto-enganamos, vendemos ilusões para nós mesmos, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas não estamos. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho verdadeiro, mas nós não estamos. Marta estava certa de que ela estava fazendo o correto. Quantas vezes, a exemplo de Marta, nós nos encontramos assim? Nos dedicamos às nossas coisas, às nossas questões relacionadas à nossa casa, e está certo. Mas são distrações, porque em nome de tudo isso nós vamos nos distanciando das coisas de Deus. Nos esquecemos dos dízimos, nos esquecemos das ofertas, nos esquecemos dos cultos, nos esquecemos da leitura bíblica, nos esquecemos das orações, nos esquecemos dos cânticos, e a nossa vida se torna uma vida secularizada, mundanizada. É de cozinha, é de sala de estar, é de sofá, é de panela a panela, é de fogão a fogão. Estamos mais preocupados, em outras palavras, com o nosso estômago, com a nossa barriga, com o que pode nos proteger existencialmente, fisicamente. A exemplo de Marta, a cozinha determina mais, a despensa determina mais os nossos passos na vida. A sala de estar, a nossa poupança, a nossa conta no banco determina mais a nossa agenda existencial. Deus é jogado no canto da nossa existência. Ele está conosco, Ele habita em nós, por meio do Espírito Santo. Ele anda conosco, Ele convive conosco, mas muitas vezes, a exemplo de Marta, nós estamos mais atentos à cozinha, à sala de estar, às atividades relacionadas à nossa vida doméstica, à nossa vida existencialmente falando. Talvez essa é a razão de muitas ausências nos cultos dominicais. Talvez essa é a razão de muitas ausências na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Talvez essa é a razão de pouca participação no que diz respeito à agenda eclesiástica da igreja que você é membro. Talvez a razão seja a percepção de Marta, cativa à cozinha, ao fogão,
a dispensa. Quando a prioridade é nos quedarmos aos pés de Jesus. Nada, absolutamente nada, será capaz de tirar-nos dos pés de Jesus. Põe-se de pé.